Capítulo 7. Fatigar os nervos é um pecado. O casal mais unido e feliz encontrará sempre a ocasião de tornar mais perfeito o seu modo de viver, e todos os dias um motivo de arrependimento e talvez qualquer pequena falta a perdoar. Cowper. Quase todas as pessoas praticam o erro de cansar os nervos, entregando-se a excitações que podem produzir os mais funestos resultados, ou praticando um trabalho exaustivo, sem procurarem dar ao seu organismo um descanso reparador. Esgotam assim a sua resistência, não podem dominar-se, são vítimas dos seus nervos. Muitíssimas mulheres sofrem de fadiga crônica e nunca podem descansar a valer. A maior parte delas não dormem o preciso, porque as crianças a cada passo lhes interrompem o sono, os cuidados, o trabalho árduo e a monotonia do seu viver arruinam a saúde e deprimem o ânimo de todas as que não são excepcionalmente vigorosas e equilibradas de corpo e de espírito. Os homens que têm as suas horas de liberdade após o seu trabalho cotidiano não compreendem que as suas mulheres trabalham o dobro do tempo deles e muitas em condições muito mais irritantes. A maior parte das mulheres seriam alegres e meigas se tivessem uma vida absolutamente normal. A maior parte dos homens ficariam extenuados de nervos se, em vez do seu trabalho, tivessem de desempenhar a tarefa das suas mulheres. Muitas vezes as mulheres tornam-se extremamente nervosas e seus maridos censuram-lhes a irritabilidade que resulta, afinal, de uma fadiga mental e muscular causada pelo trabalho ininterrupto, pela monotonia de sua existência, por inúmeras atribulações que têm de suportar e que as mantêm num estado constante de depressão física e de nervosismo. Os atritos que se produzem em muitos lares infelizes provêm quase sempre de um desequilíbrio nervoso. Os sofrimentos que quase todos nós infligimos a quem conosco convive derivam mais vezes de uma irritabilidade nervosa do que de uma intenção malévola. As palavras que ferem, as censuras acerbas, a rudeza das maneiras são em muitos casos efeitos de uma doença de nervos, que nos faz perder o domínio de nós mesmos, levando-nos a sermos involuntariamente bruscos e até violentos para com os nossos melhores amigos, para com as pessoas mais queridas. Quantas pessoas sofrem, durante anos e às vezes até durante toda a vida, de feridas cruéis rasgadas por um amigo caríssimo num momento de excitação nervosa? Quantas vezes, por estarmos de mau humor e sob o nervosismo causado por qualquer contrariedade ou desgosto, melindramos ou ofendemos aqueles a quem amamos com mais ternura e deveríamos animar? Uma grande parte das misérias e desastres do mundo são causados pela depressão nervosa, resultante do intoxicamento do sangue, da perturbação das células por falta de exercício ou recreio, falta de repouso ou por uma doença mental. Um homem sofre de insônias, uma crise, um pânico financeiro comprometeram-lhe os negócios. Dotado de um temperamento nervoso, muitos impressionável por índole, preocupado mesmo quando tudo lhe corria favoravelmente. Esse homem ficará absolutamente desarmado, logo que lhe diminuiu a vitalidade física. Terá enfraquecido tanto a sua resistência que a sua vontade não poderá dominar mais a situação e será vítima de todas as espécies de pequenas dificuldades que nem sequer notaria no seu estado normal. Quando não estivermos seguros de subordinar os nossos atos ao poder da nossa vontade, de harmonia com a razão e a consciência, devemos adiar qualquer decisão e concentrar o nosso espírito, com o desejo veemente de restabelecer o nosso equilíbrio mental, definir a nossa atitude, determinar uma resolução firme e enérgica. Quando nos sentirmos agitados por uma excitação que nos perturbe a mente, devemos refugiar-nos num lugar tranquilo e desafogado para recuperarmos a serenidade e o domínio de nós mesmos. A luz do sol é tão necessária à felicidade como os frutos.
Muitas pessoas fatigadas, desalentadas, melancólicas, tornam-se-iam vigorosas e felizes, dando simplesmente um passeio ao ar livre, à luz do sol. As vítimas de nervos cansados devem ter hábitos regulares de vida, tomar alimentos que lhes tonifiquem o sistema nervoso. O exercício ao ar livre e a convivência com pessoas alegres e afáveis são o melhor remédio. O cuidado, a ansiedade, o temor, em todos os seus graus, são mortais inimigos dos nervos. O mesmo efeito pernicioso é causado pelo trabalho intenso. Não há muito tempo que recebi uma carta de um jovem advogado que sofre de uma intensa depressão nervosa. Tinha ele uma boa constituição, mas a ambição de ganhar depressa um grande nome levou-o a trabalhar mais de 15 horas por dia. Tinha a falsa ideia de que um homem que trabalha muito, sem parar, tem grande vantagem sobre o que só trabalha um certo número de horas e que descansa de vez em quando. Por isso, trabalhou sem descansou. Retirou todos os fundos do banco, da natureza e ficou em risco de bancarrota física. Exatamente quando devia estar em melhores condições de produzir um trabalho mais valioso, quando seu talento devia atingir a plenitude, vê-se obrigado pela depressão mental em que se encontra a deixar de exercer a sua profissão. O homem não deve ser escravo do trabalho a ponto de gastar toda a sua força e toda a sua energia em ganhar o pão, sem preservar um só instante para viver. Tempos virão em que se reconhecerá ser possível fazer-se mais trabalho e de qualidade superior em menos tempo. O trabalho excessivo esgota a força, a resistência orgânica. Diz um ditado inglês: trabalhar sempre, sem nunca se distrair, torna Diogo um rapaz triste. A tendência natural do homem para o gozo prova que não se deve recusar ao prazer uma parte da nossa vida, procurando de vez em quando diversões alegres e saudáveis. Muitos empregados trabalham demais todos os dias, só porque os seus patrões ainda não compreenderam a aptidão surpreendente que vem de um cérebro refrescado e de uma saúde vigorosa. Par mais bem dotado e saudável que seja um indivíduo, se as suas células cerebrais e as suas faculdades estiverem sempre distendidas como a corda de um barco, perdem a elasticidade e a firmeza, tornam-se preguiçosas e deprimidas. O cérebro fatigado constantemente pela mesma ocupação não pode trabalhar como o que tem diversões frequentes. O homem que trabalha sem descanso, com poucas distrações ou gostos na sua vida, torna-se rotineiro, esteriliza-se por falta de variedade, de alimento e estímulo mentais. Assim, destrói a sua capacidade de ser feliz. Nada melhor para os que trabalham física e mentalmente do que frequentes mudanças, novos pontos de vista. A cada passo encontramos pessoas rotineiras e apáticas devido aos excessos de trabalho e à falta de distrações. Uma vida monótona atrofia aptidões naturais e inutiliza as faculdades que permitem gozar a felicidade. A grande maioria das pessoas fazem o seu trabalho maquinalmente e consideram-no como uma tarefa pesada, um meio custoso de ganhar a vida, quando todo o trabalho deveria ser feito com boa vontade e mesmo prazer, se todos os trabalhadores gozassem os seus legítimos direitos e só trabalhassem quando se sentissem frescos e bem dispostos. Em tais condições, o exercício dos músculos ou do cérebro daria uma sensação de bem-estar e, em vez de fadiga, seria um tônico. Seria a vida uma delícia e não uma luta. O trabalho, bem como a religião, nunca deveria diminuir as pessoas a nossas alegrias. O trabalho é essencial à saúde e a saúde é a base da felicidade. É absurdo que raros sejam aqueles que compreendam a diferença entre trabalhar com o cérebro e os músculos, nas melhores condições para produzir o máximo de que são capazes, e trabalhar com os órgãos fatigados. Ninguém é, a rigor, a sua pessoa quando os nervos estão esgotados por um trabalho excessivo ou falta de alimento próprio. Os pensamentos, a energia, o ideal dependem muito do estado de saúde. Quem poderá calcular as tragédias provocadas por esgotamento nervoso?
Muitos crimes resultam de condições físicas anormais determinadas pelo cansaço. Os homens recorrem a mil absurdos para abafarem as reclamações das suas células deprimidas. Procuram retemperá-las com bebidas e outros meios de excitação. Se o povo todo de um país quisesse seguir austeramente durante 6 meses as leis da saúde, mudar-se-ia completamente a nossa civilização. Reduzir-se-ia incomensuravelmente a desgraça, a miséria e o crime, e aumentaria maravilhosamente a atividade produtora. A ignorância das leis da saúde é grande parte tão responsável pelos males que sofremos, como pelo desalento e infortúnio de muitos. Devemos notar o absurdo de despendermos tanto tempo e dinheiro em aprender coisas que nunca têm para nós utilidade prática, a não ser como meio de disciplina intelectual, e desprezarmos, afinal, quase completamente o estudo de nós mesmos. É, na verdade, insulto ao Criador, que nos criou de uma maneira tão maravilhosa, não consagrarmos tanto tempo ao estudo do nosso corpo e das nossas verdadeiras necessidades, como o que dedicamos ao estudo de uma língua morta, que só indiretamente pode servir-nos de utilidade. Conheço uma jovem senhora dotada de excepcional habilidade que, quando tem saúde e animação de espírito, faz verdadeiras maravilhas. Mas está quase sempre em más condições e incapaz de fazer o que, com saúde, faz com tanta felicidade. Assim, é muito provável que nunca produza a 10ª parte do que podia produzir e que nunca experimente a satisfação que tinha direito a esperar dos seus talentos. A cada passo, se nos deparam pessoas que têm uma vida medíocre, quando teriam podido realizar grandes obras, se quisessem apenas cuidar mais da sua saúde. A primeira condição do êxito e da felicidade é uma boa saúde. O cérebro é profundamente beneficiado por um estômago e por músculos em bom estado. A saúde dá-nos o impulso que nos arranca à mediocridade. A debilidade física paralisa-nos os esforços, deprime-nos, arruína-nos, e esse pernicioso estado de depressão não pode ser compensado por nenhuma arte ou pelo poder da nossa vontade. Uma saúde robusta duplica e quadruplica a força e o poder de toda a faculdade e de toda a função. Tonifica todo o organismo, limpa de teias de aranha o cérebro, varre-lhe os detritos, aperfeiçoa o juízo, apura todas as faculdades, aumenta a energia, refresca as células de todos os tecidos do corpo. Uma pessoa de corpo enfermiço, pouco desenvolvido, com músculos fracos, com a vitalidade deprimida, com os nervos facilmente irritáveis, não pode ter a vivacidade e decisão de espírito que resultam de uma boa saúde. A energia depende da qualidade e do vigor das faculdades mentais. Um cérebro alimentado por um sangue corrompido pela permanência num ambiente viciado, por uma alimentação demasiada ou deficiente, por excessos de qualquer natureza, por falta de exercício ao ar livre, não pode realizar um trabalho apreciável. O sangue puro desperta pensamentos puros e uma salutar alegria de viver. Mas o sangue puro só se obtém com uma vida pura, forte, com vigoroso exercício ao ar livre, com grande variedade de alimento mental e com um sono reparador. Ninguém desconhece as vantagens de um homem que irradia vigor, que tem um corpo robusto. As grandes obras são filhas de uma grande vitalidade, nunca provém de uma constituição fraca ou de um sangue viciado. Triste quadro nos oferece o moço débil, imperfeitamente desenvolvido, que se abalança à conquista do êxito com a ambição de triunfar como os seus companheiros mais robustos do que ele. Quais as suas probabilidades comparadas com as dos jovens que respiram saúde por todos os poros? Que desventura ser vencido assim, logo no princípio da vida ativa. Pelo contrário, que felicidade e satisfação nos dá entrar na vida cheia de vigor, frescura, vibrantes de esperança, com a consciência de uma força física e de uma energia mental, prontas para arrostar todas as eventualidades, para dominar qualquer situação. Uma bela saúde não só aumenta a nossa confiança em nós mesmos, como a nossa confiança nos outros.
Com raras exceções, o grande triunfo é dos que têm um corpo robusto e resistente. Quem tem saúde possui uma força maravilhosa e magnética que pode obrigar o êxito a obedecer à vontade de quem o chama. Uma saúde robusta aumenta o poder cerebral e também a faculdade de gozar a vida. A felicidade está encerrada nas células microscópicas do corpo, pois da integridade desses bilhões de tunícias células depende a saúde física e mental. Tudo que lesa essa integridade, causando perturbação, estrago, envenenamento ou dor, afeta proporcionalmente o bem-estar, a felicidade. Não se pode resolver o problema da felicidade sem se compreenderem as várias condições fisiológicas com as quais ela está em relação. Se estudarmos as causas da infelicidade humana, reconheceremos que a alegria de viver, intimamente ligada ao nosso caráter, resulta essencialmente do gozo de uma boa saúde. Eis a nova filosofia da felicidade. Veremos então que nenhum infortúnio é permanente, quando há uma saúde robusta, sem a qual é impossível conseguir uma verdadeira felicidade. Verificaremos que a felicidade depende da integridade não só das células cerebrais, como de todas as células do corpo. Reconheceremos que todas as sensações de conforto ou de mal-estar, de bom ou mau humor, de esperança ou de depressão, de covardia ou de bravura, dependem, acima de tudo, de uma ativa nutrição de tecidos, da atividade de circulação de sangue, do trabalho perfeito de todo o organismo. Poucas pessoas conhecem que o cuidado e melhoramento da saúde são, de fato, o melhoramento de todo o seu ser, porque a cada progresso dessa ordem corresponde um progresso das faculdades mentais. Quem melhora a saúde aumenta a coragem, reforça a esperança, cria a confiança em si, a iniciativa, intensifica todas as faculdades da inteligência e do coração. A depressão física corresponde à de todas as faculdades mentais, o que significa uma depressão de ânimo, uma depressão de trabalho, uma diminuição no poder de resistência na luta contra a doença, contra todos os inimigos do bom êxito e da felicidade. A saúde robusta e o optimismo produzem a felicidade. Nem se pode imaginar um maravilhoso poder de transformação que nas situações angustiosas exerce uma alma cheia de sol. O mundo gosta de quem por toda parte traz no olhar a irradiação da sua felicidade, a luz do sol da sua alegria. A determinação de sermos amáveis e benévolos com todos, de sermos alegres, haja o que houver, é um grande fator de felicidade. Se um homem não encontrar o gozo de uma feliz tranquilidade em si mesmo, em vão tentará procurá-lo fora de si.